Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Danilo Frata. Eu sou fundador, analista técnico e sócio da Capitalizo. Iniciando para vocês mais um Radar Danilo Frata, que eu faço todo domingo aqui no canal, onde o foco é trazer estudos de médio prazo utilizando o gráfico semanal. Se você quiser o estudo de algum ativo para a semana que vem, pode solicitar no comentário deste vídeo. Lembrando que os estudos que eu faço nas redes sociais não representam calls, não representam recomendações. A minha intenção é auxiliar vocês em alguma tomada de decisão para entrar ou sair de alguma operação, explicando aí os padrões gráficos e possibilidades técnicas de movimento. Não esqueça do seu like, do seu joinha, é sempre muito importante e relevante para o trabalho aqui no YouTube. E claro, né, de se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos este conteúdo. Aqui no canal, além do radar, né, todos os dias eu faço fechamento de mercado com foco no curto prazo, Ibovespa Expresso, onde eu faço estudo detalhado do Ibovespa Expresso. Toda segunda tem o radar de swing trade, onde eu comento aí possibilidades técnicas para a semana. Inclusive vários ativos aí deram gain dos ativos que eu comentei. E também tem os estudos de longo prazo. E nessa semana eu vou começar aí também uma nova série de estudos para vocês. Fechado, galera? E também, né, para fechar aqui os recados, quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Danilo 2Ls, Frata 2Ts, tem bastante conteúdo educacional, estudos também, né? E eu interajo com vocês através dos stories. Fechado? Hoje, domingo, dia 15 de janeiro, vamos então efetivamente aqui iniciar o radar pelo calendário econômico da semana, pessoal. Então, segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, então a gente vai ter aqui um pregão com volume mais baixo, né? Na terça-feira, de relevante, nós temos o IGP-10 no Brasil, tá? Então, segunda-feira, possivelmente um dia mais morno, né? Quarta-feira, nós temos relevante núcleo de vendas de varejo nos Estados Unidos, índice de inflação nos Estados Unidos muito relevante, né? Pode trazer bastante volatilidade. E que mais aqui? Nada mais de relevante. Quinta-feira, relevante no Brasil, taxa de desemprego, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, índice de atividade do Fed na Filadélfia, Estados Unidos. E sexta-feira, vendas de casas nos Estados Unidos, tá? Então esse é o calendário econômico para a semana. Também eu vou publicando aí essas informações ao longo do tempo no meu Twitter. Então, bora aqui para os mercados ver o que aconteceu nessa semana, pessoal. Índice DXY, mercado americano caindo 1,67, tendência de baixa. Chegou aqui numa região de alvo, né? Próxima região de alvo aqui é a região de 101. Para tentar sustentar aqui essa linha de referência, essa linha atual aqui, né? Teria aqui que deixar uma barra compradora. Então, pode sim ter alguma pressão de compra nessa região por causa que está num suporte, porque está em cima de uma LTA, mas a tendência é de baixa. SP500 alta, né? 2,67. SP500 médio prazo, gráfico semanal, tendência primária de baixa por LTB. E nós temos a secundária ainda em alta e nós temos uma bela chance de reversão na tendência primária, tá? Então, se nas próximas semanas fazer isto aqui e confirmar ficando acima da LTB, reverte para a tendência de alta. A princípio, em temperatura normal, a expectativa é de alguma pressão de venda nessa região, tá certo? Dow Jones, aqui está caminho livre, basicamente, para entrar em tendência de alta. Então, aqui a gente já tem o viés de alta, né? Encerrou sua tendência de baixa no ano passado, um movimento amplo de alta. Fez correção curta, que é um pullback aqui nessa região, e retomou o movimento. Então, rompendo o topo aqui, inicia a sua tendência de alta. Para anular o cenário comprador, teria que fazer um movimento amplo de queda. Então, a expectativa, pessoal, sim, é de entrar em tendência de alta o Dow Jones, o S&P 500, talvez com um pouquinho mais de dificuldade com a LTB, também entrar em tendência de alta. O índice mais fraco ainda no mercado americano é a Nasdaq, aqui está um pouquinho mais longe de entrar em tendência de baixa, tá? Entrar em tendência de alta, desculpa. Ainda a tendência de baixa primária ganhada por LTB, tá? Tem uma resistência logo acima, tá aqui formando um movimento mais complexo lateral, e nós temos agora sim uma chance de reversão por fundo duplo, tá certo? Então, se romper aqui esse topinho, né, que é romper a região aqui de 113
111.500. Temos o fundo duplo. E aí o fundo duplo indicaria a reversão de tendência e com o fundo duplo levaria aqui novamente para o topo de 113. Para isso tem que romper LTB. Londres é o índice mais forte que a gente tem, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo, eu vinha comentando para vocês a possibilidade de entrar em tendência de alta, correto? E foi aqui o movimento em V, aqui é bem parecido com o SP500, né? Correção lateral, aqui o GIFT rompeu, pivô de alta acionado, pivô de alta confirmado, tendência de alta, tá, pessoal? Aqui topo histórico, próximo de renovar a máxima histórica. Tá aqui os alvos curtos para vocês. O alvo do pivô aqui, né, na região de 8.000. E aí nós temos alvo bem mais longo, que são esses alvos aqui projetados para vocês. Então, tendência de alta, indicando aí possivelmente, né, entrar em um grande ciclo de alta. A Alemanha também, né, mesmo movimento. Vou mostrar esses pequenos para vocês. O Dow Jones tem o mesmo movimento do mercado europeu. Então, a Alemanha também tem tendência de alta, né? Bandeira de alta numa região de resistência. Então, possivelmente tem alguma pressão de venda nessa região. Se não tiver, vai reto para testar possivelmente aí topo histórico, certo? Então, por enquanto, tendência de alta. E expectativa de alguma pressão de venda nessa região. Vamos ver se confirma na semana. Petróleo essa semana também disparou, subiu aí mais de 8%, 8,76%. Aqui, infelizmente, pessoal, podemos ter uma reversão de tendência no médio prazo, tá? Por enquanto, tendência de baixa por canal, enquanto mantiver essa linha de referência, tendência de baixa. Indica a reversão, né? Se romper o canal e fazer movimento em V, tá certo? Está testando aí uma região, aqui está escrito suporte, tá? Mas isso aqui é suporte do longo prazo, gráfico mensal, tá? O gráfico mensal no mês anterior de dezembro chegou a violar essa região e fechou acima. Vamos ver como é que fecha esse mês, tá? Então, gráfico semanal, ficar de olho. Se fechar essa semana acima dessa região, podemos aí ter reversão nas próximas semanas. Por resistência, expectativa de alguma pressão de venda, mas como já vem tentando fazer um movimento de reversão, não surpreende se romper e ir embora, tá certo? Índice de ferro segue aí no super ciclo de alta, né, moçada? Chegou aqui numa região de alvo, tá? Então, a minha expectativa é de alguma pressão de venda nessa região de 130. Vem de um super ciclo de alta, né? Desde o fundo marcado que subiu mais de quase 60% já. Tá? Tá numa região de alvo. Se romper 130, né? E continuar subindo em linha reta, aí alvo na casa de 140. Essa semana que encerrou, fechou com uma alta de 6,52. Então, a gente vê um ciclo forte de alta nos mercados, um ciclo forte de alta nas commodities. Graficamente falando, isso é uma indicação de aquecimento econômico, tá? Índice de emergentes também, segunda semana de alta, aqui nós temos tendência de alta, aqui é a reversão por rompimento da LTB, tá? Então, rompimento de LTB é assim que deve acontecer, tá? Aqui a gente teve a violação, que é a barra fechando acima, não acionou a barra, correção lateral, aqui o rompimento, tá? E aqui a confirmação. Então, tendência de alta, quanto ficar acima aqui, suporte, se for corrigir a semana, suporte na região de 48,50. E confirmando o momento dessa região, pode entrar num grande rally de alta, né? Porque o índice de emergentes, a gente tem ombro, cabeça a ombro, que é a figura de reversão, que já acionado, já temos reversão, daí os próximos alvos, tá? Então, super ciclo sistêmico. Criptomoedas, o que aconteceu com as criptos? A mesma coisa, as criptos dispararam, tá? O Bitcoin aqui, 21% de alta. Bitcoin, então, rompendo essa LTB, tá? Então, prazo mais curto aqui não tem mais direção, tá, moçada? Fechando assim e confirmando, né, reverte a tendência. Operar Bitcoin, eu aconselho curto prazo e, na verdade, eu aconselho outras criptomoedas. Bitcoin não me enche os olhos para se operar no atual momento. O ideal aqui para se operar essa semana seria deixar uma barra neutra aqui, né? Desculpa, deixar um doji, alguma coisa do Nigeria, que é um gift, para aí quem quer operar semanal, na outra semana comprar rompimento. Lembrando que ainda tem de baixo do prazo mais longo, tem essa LTB num prazo mais longo logo em seguida. Então, por isso que eu não vejo uma entrada adequada agora, tá? Então aí, super ciclo de alta em todos os mercados. Fechou? Vamos então aqui para o nosso mercadão, né? Vamos ver o que aconteceu aqui, pessoal. Então, Ibovespa acompanhando o ritmo mundial, né? Nessa semana que eu fiz o vídeo para vocês, eu comentei com vocês, né? Muita pressão de compra no Brasil,
e no mundo, né? Tanto é que aqui na outra semana a gente teve isso é identificado pela vela na parte inferior, né? Que foi essa vela aqui que subiu 4,70 aí na outra semana. E nessa semana se encerrou mais uma semana de alta aqui. Desculpa, aqui fechou uma semana de queda, mas indicação de muita pressão de compra, né? E fechou com uma semana de alta aqui, pessoal, 1,79. Então, nós temos o seguinte cenário para o Ibovespa. Ele está no movimento mais complexo, tá? Mais difícil. Testou aqui 113, tá certo? A gente ainda não tem efetivamente o encerramento da tendência de baixa, no meu entendimento, tá? Porque a gente agora tem essa possibilidade, tá? Eu tracei aqui esses topos, então a gente tem a possibilidade de um canal de baixa e esses fundos. Então eu liguei topos e fundos, canal de baixa. Então o cenário ainda é baixista, tá certo? No meu entendimento, olhando o canal. Eu não trabalho com médias para definição de tendência, tá? Então para tentar retomar a tendência de baixa, pessoal, tem que romper 108, que não consegue, né? Vocês identificam que aqui fez o pivô, acionou o pivô e logo negou. E depois que negou, não conseguiu romper 108 e não conseguiu aqui efetivamente fazer um rompimento decente de 110 que eu comentei semana passada para vocês, né? Não é um rompimento decente, tá? Fechou em cima da resistência aqui. Então nós estamos aí no movimento complexo mais lateral dentro do cenário baixista por LTB para retomar a tendência de baixa, romper 108 e confirmar. E para anular a tendência de baixa e buscar uma reversão, romper 113, que é fechar acima e confirmar o rompimento. Tá? Então é esse o cenário. Se eu fosse apostar alguma coisa, eu apostaria um cenário mais neutro para queda essa semana. Tá? Então, infelizmente, estamos nesse cenário mais fraco que lá fora e mais complexo, tá certo? Juros, aí aqui os juros DI 28 é um pivô de baixa, se confirmar entra no cenário mais vendedor, mas dentro do movimento mais complexo também, tá? A gente tem aqui no prazo mais longo, o juros DI 28, este canal inclinado, que pode ser uma deriva para reversão no futuro próximo, e aí dentro desse canal a gente tem movimentos, tá? Por isso que eu falo que tá complexo. Confirmar essa barra, cenário mais vendedor, seria testar esse fundo. Se os juros cair, ajuda o Ibovespa a subir, né? O volume bem alto nos juros aí, tá? Esse é o DI 28 e o perpétuo. Perpétuo nós temos a mesma leitura aqui, tá? Mesma leitura. E aí se eu for usar o gráfico não ajustado, gráfico não ajustado nós temos a mesma leitura também, beleza? Vamos então para o dólar, pessoal. O dólar, segunda semana consecutiva de queda, né? Uma queda relevante aí no dólar. Para apagar esses estudos, que esses estudos são do gráfico não ajustado. Do gráfico ajustado, desculpa, tá? Então aqui é o gráfico não ajustado, aqui é o gráfico não ajustado, pessoal. Eu tiro aqui split agrupamentos, dividendos, juros e bonificações. No mercado futuro, olhar a longo prazo é muito importante. Retirar essas informações, que é o gráfico mais confiável, tá? Então, segunda semana de queda, caiu 2,74. Podemos entrar no cenário vendedor aqui, tá? O prazo mais longo, obviamente, é o cenário lateral, né? Bem mais amplo. Cenário lateral entre 5.500 e 5.000, tá? Mas, porém, entretanto, todavia, o dólar rompeu uma região importante, no meu entendimento, que é o rompimento de 5.200. A gente observa que aqui, ó, fez dois rompimentos de 5.200 e falhou. Aqui fechou abaixo de 5.200 e não acionou. Então, dentro desse movimento extremamente complexo e lateral, mais uma vez fecha abaixo de 5.200. Tá? Então, a gente pode entrar numa tendência de baixa se efetivamente confirmar o rompimento de 5.200. Para isso, tem que perder a mínima dessa barra e, claro, perder 5.000. Né? Agora, nós temos uma outra barreira que é 5.000. Então, para tentar entrar nesse de baixa, perder 5.087 e ficar abaixo de 5.087 e perder 5.000, tá certo? Esse é o gráfico não ajustado. Se for corrigir dentro da barra aqui, pessoal, tá? É um tipo de correção que acontece. Poderia corrigir até 5.200, 5.215 tranquilamente. Aí se nessa próxima semana, por exemplo, fechar assim, tá? Poderia inclusive ser um gift que ficaria mais bonito ainda para romper 5.200, que seria fazer isso, tá? Bater lá. E aí na outra semana, deixa eu pegar aqui, bater aqui em 5.200, deixar uma barra mais neutra lateral e depois na outra semana romper. Então aí alguns cenários montados para vocês.
temos a chance de entrar em tendência de baixa no dólar, tá? E aí o gráfico ajustado, pessoal, tá? O gráfico ajustado tira juros, toda aquela composição que eu falei para vocês. O gráfico ajustado também aqui fazendo um movimento de rompimento, né? Tá? Aqui, ó, pessoal, tentou algumas vezes violar, não conseguiu essa região de suporte, que é 5.200. Aqui rompeu, mas não acionou, voltou para dentro, tá? E agora rompendo. Aqui também, ó, pessoal, rompeu, mas voltou para dentro. Tá? E agora sim, fechando abaixo de 5.200. Então, aqui no gráfico não ajustado, fica mais claro aqui a chance de entrar em tendência de baixa, né? Inclusive, a gente tem aqui no dólar, né, no gráfico não ajustado, agora bem mais claro, topos descendentes, né? Agora, para entrar em tendência de baixa, então, é o mesmo ponto de rompimento. O alvo desse pivô seria 4.840 e tá aqui os alvos da projeção por Fibonacci, tá? Se a gente entrar aqui num ciclo baixista no dólar. E também aqui eu consigo projetar uns alvos mais longos, inclusive para o dólar, tá? Seria aqui, aqui e aqui, tá? E é este movimento aqui, ó, moçada. Este movimento mais complexo, né? Fez um movimento amplo de queda, fundo duplo para a reversão falhou, parou aonde? Parou exatamente Fibonacci, então pode ser aqui um movimento corretivo complexo mais longo, aí tem aqueles alvos mais longos, tá? Então esse cenário para o dólar baixista, e para corrigir, né? Para corrigir, limite de correção aqui até 5.200, 5.250, tá? Anula a chance do rompimento, né? E de entrar em tendência de baixa, se fizer isso. Tanto no gráfico ajustado, como no gráfico não ajustado. Que foi o que aconteceu aqui, que foi o que aconteceu aqui, que foi o que aconteceu aqui, tá? Então aí o dólar temos uma bela chance de entrar em tendência de baixa. Vamos então para os índices de setores agora, né? Vamos aqui. E com tendência de baixa, correção complexa lateral, né? Dá para contar desde aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas lateral para retomar a tendência de baixa. Perder 2.700, que acionaria a single bar. Aí os alvos em azul para vocês, né? Inclusive daria para projetar essa single bar para baixo. Pega aqui, projeta, né? Tá lá, tá certinho, 5.400, né? Para tentar uma correção mais ampla, que não consegue, né? E aí já seria algo mais complexo. Tem que romper aqui 3.000. 3.000 pode corrigir até 3.200, 3.300. Índice de consumo. Índice de energia elétrica se mantém também complexo. A gente vai ver a maioria dos ativos, dos índices e ativos no semanal fazendo esse tipo de movimento que copia o Ibovespa, né? Tentando rompimento falso, tá? Ainda por enquanto aqui no meu entendimento cenário baixista. Por quê? Porque perdeu aqui uma zona de suporte relevante, né? Aqui era suporte, agora se tornou resistência, ó, não consegue fechar acima. Então, para retomar a tendência de baixa, perder fundo, e para anular a tendência de baixa do setor, romper essa região e ficar acima, tá? Que não consegue. O IFIX podemos ter sim um movimento amplo de alta, tá, moçada? Porque temos aqui uma figura de ombro, cabeça a ombro, uma figura altista. Tá? Então, ficar de olho aí no setor. Então, se romper essa região e confirmar, né, que é fazer um pivô, entraria em tendência de alta. Precisa romper a casa de 2.870. Índice financeiro. Aqui, o Ibovespa faz tudo que o índice financeiro faz, né? Prazo mais longo lateral, prazo mais curto dentro dessa lateralização mais longa aí, né? Movimento complexo, então mais um setor com movimento complexo, né? Movimento complexo, aqui encerrou o movimento de alta nesse movimento lateral, pivô de baixa, e agora estamos no movimento lateral também, mais uma vez, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, tá? Para anular esse cenário mais baixista dentro desse movimento lateral, tá? Tem que romper a máxima dessa última semana, beleza? Para retomar o movimento baixista, fechar abaixo dessa última semana. E aqui vocês veem que é o mesmo movimento do Ibovespa, basicamente. Né? Candles das últimas semanas são todos iguais, lembra? O Ibovespa fez o pivô, negou, subiu forte, barra de dúvida, pressão de compra e a spinning top. Então, tudo que o Ibovespa faz tudo que o índice financeiro faz, somado a commodities, que é Vale e Petro, tá? Ó, mesmo movimento, tá? Então, o Ibovespa engana muito, tá, moçada? Então, vocês não podem se basear muito pelo Ibovespa. É óbvio que ele ajuda
nos movimentos de alta e de baixa, para potencializar, vocês têm que olhar ativo por ativo. O índice mais forte do nosso mercado é o IMAT, né? O IMAT aqui, galera, fez aqui que me acompanha muito mais tempo, mas muito mais tempo mesmo. Eu comentei a chance de reversão de tendência aqui. Compra de martelo por fundo duplo, pivô gift, pivô gift. Tendência de alta, correção complexa lateral. Tendência de alta secundária e está rompendo a LTB. Se ficar acima da LTB, reverte para alta também na primária, né? Então, o alvo principal lá é testar a resistência, se confirmar esse rompimento aí, tá? Que é 6.700, 6.800. Anula o rompimento da LTB do prazo mais longo, né? Se próxima semana fizer isso. E depois isso. Ficar atento a esse setor, tá? Porque o índice de ferro está bem esticado, também está numa região de pressão de venda, então médio prazo aí, ficar de olho, né? Por exemplo, o Vale não tem mais entrada, né? Vale já foi entrada e não teve correção. Então, para a tendência de alta, confirmar o rompimento da LTB. Mas ficar atentos aí, pessoal. Atentos para a compra, porque não é um cenário de rompimento bacana. Imob aqui também movimento complexo lateral há muito tempo, né? Segue lateral complexo, para a tendência de baixa aqui falhou, olha, igual Ibovespa também, né? Simplesmente igual, pega aqui, ó, os mesmos movimentos, né? Tendência de baixa, romper fundo e fazer pivô. E para voltar para dentro da lateralização, né? Romper máximo da última semana. O úteis é a mesma coisa que o índice de energia elétrica, tá? Também complexo lateral, um viés de baixa, porque perdeu aqui essa linha azul que é a LTA, agora serve como resistência dentro desse caixote. Então, para confirmar o cenário baixista, romper fundo, para anular, romper topo. Então, tudo muito parecido, tá? Vou agora para os principais ativos do nosso mercado, que são os ativos que têm maior peso no índice Bovespa. Tem mais de 60% do peso do índice Bovespa. Ambev semanal rompendo a lateralização, se confirmar esse rompimento aí, entra no cenário baixista, volume bem alto aí, né? Tá no suporte, não nada de bonito. P3CA3 complexo lateral, não tem nada de interessante. BBAS complexo lateral também. Quem quiser tentar uma compra para tentar um movimento altista rompendo a massa semana, põe stop aqui 3240. É trade curto, tá, pessoal? Trade curto, não me agrada muito esse tipo de padrão para se operar. Eu aconselho a baixar o prazo. E o prazo bem mais longo aqui dentro de uma LTA. Bradesco também, um movimento complexo, né? Obviamente, o índice financeiro, né? Vocês podem observar aí os ativos, o mesmo movimento do índice financeiro. Claro, esses ativos compõem o índice financeiro. O cenário baixista, né? Fez o pivô, eu também não vejo nada para se fazer no gráfico semanal. Eu aconselho a operar gráfico diário. Ah, Danilo, mas eu acho que o Bradesco aqui vai fazer um movimento amplo de alta de reversão por essa figura aqui de ombro, cabeça a ombro. Aí teria que comprar rompendo a massa nessa última semana, o stop mínimo dessa última semana, a massa da última semana foi 15,43, o stop aqui 13,20. Estaria errado fazer isso? Não. Mas eu, sinceramente, preferi outros ativos, tá? Mas quem quiser operar, não está de toda forma errada e Banco do Brasil também, tá? Não está de toda forma errada porque tem um ombro, cabeça a ombro, só não me agrada. PEPAC segue complexo lateral, para movimento de baixa romper 21, para movimento de alta romper 25. Aqui, baixar com certeza o prazo. ELET 3, tendência de baixa ainda, né? Aqui o pivô, aqui a barra de retomada, né? E essa semana deixou aqui, o ativo pode estar dentro do canal, né? Mas eu não vejo entrada aí, tá? Quem está vendido, stop técnico longe é 47,73. Quem quer enforcar a massa dessa última semana é uma barra vendedora, né? Eu não faria trade nesse ativo agora, tá? Ah, Danilo, mas eu sou um cara mais agressivo, eu quero tentar trade. Aí eu veria a venda, perdendo no mínimo da semana, stop na massa semana, pegar alvo 1 para 1. O alvo dessa queda ainda é 36, tá? Anula a tendência de baixa aqui se romper, ficar acima de 44. Vocês veem que não tá tão simples, né? GGBR, obviamente aqui é do setor IMAT, né? Um setor dependente 100% da China, né? Como eu falo para vocês que me acompanham, esses ativos aí só sobem com expectativa de crescimento da China e do ferro, né? Do índice de ferro. Tendência de alta, tá? É um pivô. Quem quer comprar rompendo a massa semana e o que é 3262, o gatilho stop seria 2816. Eu baixaria o prazo operacional, tá? Eu baixaria o prazo operacional. Itaú, a mesma coisa que os outros bancos. Itaú, a mesma coisa que os outros bancos. Petro 4 segue complexo lateral na LTA, prazo bem mais longo, tendência de alta, e prazo bem mais curto,
Ainda um cenário vendedor mais complexo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas, tá? Eu aconselho a baixar o prazo operacional, pessoal, é isso que eu aconselho. Tá? Gráfico semanal está bem difícil, bem complexo, e quando está complexo, eu sempre prefiro comentar para vocês operar o prazo mais curto. Para tentar aqui um cenário altista, romper 25 e 30, tá? Quem quer mais agressivo, né? Compra romper na semana, para a compra e o stop tu botaria aqui, né? 21,80. E venda, tá complexo para se pensar em venda agora. Rente, segue complexo lateral, nada que agrade. Suzano, complexo lateral, aconselho a baixar o prazo operacional. Tá? O ativo entra efetivamente no cenário mais comprador se nessa semana fizer isso. Que aí faria um movimento assim, tá? Que seria um movimento altista com correção complexa, tá, pessoal? Isso aqui seria um pullback complexo. Então, quem quer acertar fundo, rompendo a máxima semana, compra, né? E aí seria 51,07, stop aqui 4,6. Aconselho a baixar o prazo operacional. Todos os dias eu faço estudo desses ativos no fechamento de mercado, tá? Todos os dias. Então, vocês podem me acompanhar lá que eu comento. Vale, não tem nenhuma operação mais, né? Aqui sim, aqui deu um trade bem legal que foi aqui comentado há muito tempo atrás, lá em outubro de 2022. Última entrada 7465, nada para se fazer, tá? Simplesmente nada. Próximo alvo tá aí para vocês, região de 96. Tá? Esse ativo baixar o prazo também. E tá inclusive aqui formando possível cunha, hein? Tomar cuidado porque o índice de ferro chegou numa região de venda. Aqui, VEG, quem está comprado só DM Stop seria 3,541, tá? Então aí os principais ativos do nosso mercado. Destaques de alta e de baixa da semana que se encerrou, pessoal. Destaque de alta e de baixa pelo gráfico semanal. Eu vou primeiro aqui fazer um estudo dos ativos do índice Bovespa, depois eu pego alguns ativos fora do índice Bovespa, tá? Destaque de alta da semana foi Magalu, subindo 25,28%. A tendência é de baixa, tá? Esse ativo só que opera gráfico diário. Quem me acompanha aqui no canal, eu comentei a oportunidade de compra no gráfico diário, né? E foi aqui a última entrada, 277 ou aqui, né? 291. Semanal tendência de baixa, óbvio, claro, não tem compra aí, né? Por que eu falo não tem compra, pessoal? Vocês têm que sempre avaliar a relação de risco e retorno, né? Se vale a pena aí montar uma operação assim, dessa forma que está o prazo aí. Então, se o ativo corrige, está formando possível triângulo, pode corrigir até 4,25, tá? Eu não vejo nada que me agrade. Agora, RP, outro destaque de alta, né? Subiu aí 16,68. Esse ativo também. Profit me ajudar aqui, né? Vamos lá, Profit. Lateral complexo, né? Lateral desde 2021, tá? Para ter algum movimento de alta ou de baixa, alta romper 50 e baixa romper 30. Outro destaque de alta essa semana foi Prio 3. Prio 3 subindo aí 11%. Prio tentando fazer um pivô de alta, né? O ativo efetivamente aqui, pessoal, finalmente fechou acima da região de 38. Então aqui habilitado, hein? Para quem opera pivô, habilitado a operar esse ativo. E aí seria rompendo a máxima dessa semana, um pivô de alta, que seria compra 3,981, stop do pivô 3,537. Aí tá habilitado. Outro ativo com forte alta hoje, a semana foi BIF complexo lateral, tá, pessoal? Não tem que fazer, quinta semana consecutiva de alta, expectativa de alguma pressão de venda aí, gráfico semanal, complexo lateral, não tem que fazer. E PECAR3 subindo 5%, gráfico semanal, complexo lateral, não tem que fazer, operar gráfico diário, tá? Tá aí 5 destaque de alta. Destaque de queda. Obviamente, Hammer 3, grande destaque, né, pessoal? Caindo aí 69,74. Tendência de baixa a longo prazo, médio prazo, curto prazo. No meu YouTube aqui, no meu YouTube, claro, né? Eu fiz aqui uns estudos de Hammer aqui, inclusive no Ibov Express eu comentei uma venda de curto prazo sexta-feira. Quem venda não, oportunidade de compra de curto prazo contra a tendência. Quem fez deu 40% em um dia, era pegar trade mais curto, né? Não era efetivamente pegar fundo. E aqui no meu Instagram também eu fiz o estudo de Hammer para o longo prazo, né? Que é tendência de baixa desde 2021. Quem me acompanha há muito mais tempo, eu falo que vários ativos do Brasil é tendência de baixa desde 2021. Então, essa semana simplesmente retomou a tendência de baixa, depois de testar a resistência de 12. Claro que o fato relevante impulsionou. Chegou neste alvo, que é o alvo da projeção da bandeira.
Próximo alvo, região de 2. Esse ativo, baixar o prazo operacional e eu ficaria assim de olho nas próximas semanas para possível movimento de exaustão. APV3, tendência de baixa, acionou o GIFT. Volume alto aí, tá? Eu ficaria de olho no gráfico diário só para se operar, para ver se pega um rompimento falso. Tendência de baixa ainda. BR Foods também caiu forte essa semana, né? Caiu aqui 7,41, tendência de baixa. Aqui foi o pivô com GIFT, que foi trade maravilhoso de médio prazo, né? Tá certo? Eu não faria nada de compra no gráfico diário, sentiu a média de 21, se perder a minha semana, pode tentar retomar a tendência de baixa. Opera semanal aí e opera retomada por média, é oportunidade. Eu não sou adepto a médias, né? RDOR, tendência de baixa complexa, né? Também aconselho a baixar o prazo operacional, deixou mais sidebar, é mais agressivo e opera em sidebar, daria para vender perdendo a mínima semana com stop na máxima semana anterior, ou venda a mínima semana anterior. Fiz o comentário de 1, 2, 3, 4 e vamos para a última aqui do movimento baixista, EDUC 3, gráfico semanal, tendência de baixa e movimento complexo. Aconselho a baixar o prazo operacional também, tá? E aí vamos aqui para os destaques fora o índice Bovespa. A L3, tendência de baixa corrigindo, tá? Médio prazo eu não vejo oportunidade. Eu comentei aqui no canal a oportunidade de compra de curto prazo, que foi gain, tá, pessoal? Foi aqui e aqui. Quem me acompanha, quem pegou o alvo, né? A Emetri 3 também complexo lateral, não tem oportunidade, baixar o prazo operacional, tá certo? Os dois destaques de queda, Amer e Gafisa, né? Gafisa tendência de não tem direção no gráfico semanal, obviamente que é altista, essa semana aí caiu 51%, ativo que desse fundo subiu mais de 400%, né? Testou região de venda de longo prazo, gráfico mensal, olha só pessoal, gráfico mensal, testou região de venda, que é tendência de baixa no longo prazo e tá uma barra vendedora, claro que tem muito tempo ainda para fechar o mês. Semanal nada, né? Aconselho baixar o prazo, inclusive eu aconselho baixar para 60 minutos. No semanal, quem quer operar comprado, ficar de olho na região aqui de 9, 8,50 se deixa o sinal de fundo, né? E o IBR 3 e 4 também destaque de queda, 3 tendência de baixa, né? Caindo aí forte, segue aí no forte ciclo de queda, sem sinal de fundo ou de reversão. E o IBR 4 também, né? Aqui deixou a barra de retomada e está efetivamente retomando. Ativos solicitados no vídeo da semana passada. Randon, tendência de baixa, mas está no movimento complexo lateral. Aqui fez o pivô. Quem está vendido, stop longe é 9,17. Operar comprado só gráfico diário. Inclusive eu comentei para vocês aqui esse martelo quem fez, né? E semanal, pessoal. Se essa próxima semana, por exemplo, retomar o movimento de baixa, que seria fazer algo assim. Tá? Opa, assim, né? Daria para enforcar dos vendidos, enforcar stop na máxima da semana, tá? Tá complexo lateral, não vejo oportunidade, testou a média de 9. O complexo lateral é bom para ficar de fora. Tesla 34, super ciclo de queda, tendência de baixa, tá? Longo prazo, ombro, cabeça, ombro, né? Que é um cenário de reversão para o prazo bem mais longo. Quem quer operar trade contra a tendência no semanal, daria para comprar 20,87, stop 16,77, mas tem que estar ciente que é trade contra a tendência, é um trade mais curto. E via 3 segue no cenário complexo lateral, né? Tendência de baixa ainda, aconselho a baixar o prazo operacional. O ativo tenta retomar a tendência de baixa, se perder 2,14 e tenta fazer o movimento altista se romper 2,66, tá? Então, aconselho a baixar o prazo operacional. Tem uma chance de fundo duplo aí, mas nada assim que me enche os olhos agora. Então, quem quiser tentar comprar, pessoal, efetivamente é rompendo a massa semana, que é compra 2,66, o stop 2,18, para ver se essa barra é efetivamente uma single bar. Não estaria errado tentar, mas estar ciente que é um movimento mais complexo, mais difícil. Fechou? Então é isso, encerrando por aqui o radar para vocês. Desejo a todos aí uma ótima semana de trabalho e de trades. Valeu, um abraço.